Paz do Senhor, meus irmãos, vamos entrando, vamos compartilhando. Uma boa noite. Vamos lá. Atos capítulo 3, eu vou fixar aqui nos comentários. Atos capítulo 3. Vou colocar como tema aqui: é hora de dar um salto. Deus vai falar com pessoas aqui nessa mensagem. Vamos entrando, vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Vamos lá. Vamos compartilhando, meu povo. Vamos lá. Coloquei como tema: é hora de saltar. Atos capítulo 3, Deus abençoe a todos que estão entrando aí. Vamos para cima, vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Atos capítulo 3, eu quero fazer a leitura aqui. Está aí fixado nos comentários, Atos 3. Pedro e João, todos conhecem essa passagem. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Grave essa parte: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto, é o tema da mensagem dessa noite, é a hora de saltar. E deu um salto, se pôs em pé e passou a andar. E entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele mesmo que pedia esmola e que ficava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, e por isso que estava acontecendo na vida dele. Irmãos, falem para mim como é que está a imagem e o áudio. Eu quero fazer uma rápida oração com vocês aqui agora, para mim entrar aqui na exposição dessa palavra. Não vou ser enfadonho com vocês, bem objetivo. Essa é uma live bem objetiva. Vamos compartilhando. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, meu Pai, os teus filhos que já estão entrando aí nesta live, Senhor. Fala com eles, meu Pai, através desta palavra. Fala comigo, Senhor. Venha, meu Pai, repreender todo o mal agora, Senhor, que tentar intervir esta live. Que tentar, Senhor, bloquear essa live, Senhor. Bloquear os teus filhos de receberem esta palavra. Visita agora, meu Pai, a irmã Kelly, que está aqui agora pedindo oração, meu Pai, em favor
do pai dela que está internado. Visita este homem lá agora, meu Pai. Nós cremos no poder da oração. Jeremias 33:3 vai dizer: clamas a mim, respondeste-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Vai lá agora, meu Pai. Vai lá agora, meu Pai. Eu creio no poder da oração. Mateus 21:22 vai dizer: e tudo que vocês pedindo em oração, crendo, vocês irão receber. Romanos capítulo 12, versículo 12 vai dizer: sedes perseverantes na oração. Tiago 5,16 vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Efésios 6,18 vai dizer: orando em todo tempo com toda oração e súplica. Eu creio no poder da oração aqui agora, neste momento, Senhor. Assim como a igreja orava em Atos capítulo 12, versículo 5, meu Pai, e a oração da igreja foi lá e buscou o anjo, e o anjo foi lá e chamou Pedro, meu Pai. Nós cremos que neste momento agora de oração, o Senhor já está visitando este homem que está internado, pois o Senhor é Deus, meu Pai, que entra nos hospitais. O Senhor é Deus, meu Pai, que dá a última palavra. Quantas das vezes os médicos dão a última palavra, mas o Senhor entra, meu Pai, na situação, meu Pai, e mostra, meu Pai, que a última palavra quem dá é o Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos compartilhando, irmãos. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando, que eu tenho uma palavra aqui de Deus para vocês aqui agora nesse momento. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Vamos compartilhando. Atos capítulo 3 está fixado nos comentários. É hora de saltar, irmãos. Eu quero falar aqui, nesta passagem, fazer essa exposição em Atos capítulo 3. Irmãos, tem momento na nossa vida, nosso ministério, que chega a hora da gente dar um salto. Vejamos que nós vemos muitas pessoas que não conseguem romper ministerialmente, pessoas que passam dias, meses, anos e não conseguem dar um salto ministerialmente. Pessoas que se acostumam com o raso, no superficial. Só que chega um momento na nossa vida que é a hora de saltar. É a hora de sair da mesmice. É a hora de ficar só sentado ali à porta do Templo Formosa, estagnado, paralisado, sempre na dependência de esmola, de pouca coisa. E Deus, ele sempre terá coisas maiores para a nossa vida. Isaías 55, versículo 11, se não me falha a memória, o próprio Deus vai dizer: os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Paulo vai dizer que aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, e nem chegou, nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Observe que o mistério do arrebatamento Deus concede a Paulo. Em 1 Coríntios 15:51, Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério. Mistério é aquilo que estava oculto e que a partir de agora está sendo revelado. E Deus concede essa revelação para quem? Para Paulo. Então era um mistério que ninguém sabia acerca do arrebatamento, como ocorreria, mas Deus decide em sua graça revelar para Paulo. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos ou morreremos, mas antes seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. E Paulo vai dizer: porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha que revelação poderosa. Era um mistério, então é algo que Deus revela para Paulo. É um mistério que Deus desvendou para o apóstolo Paulo. Então Deus, ele tem coisas, irmãos, que não ocorreu ainda nesta terra, ninguém não viveu ainda. Deus tem coisas diferentes para a nossa vida. Só que precisamos almejar isso, irmãos. Precisamos dar um salto em nossa vida, tem momentos. E muitas pessoas têm vivido um ministério de mesmice, um ministério raso. Eu observo muitas
muitas pessoas, pastores, pregadores, que se acostumaram sempre naquele nível, irmãos. Só que tem um momento que a gente tem que dar um salto em nossa vida. Tem momento que é a hora de saltar, e às vezes a gente mesmo enxerga isso, que é o momento de darmos um salto em nossa vida. Porque tem pessoas que se acostumou a ficar sentado na cadeira do comodismo, tem pessoas que se acostumaram a ficar sentado na cadeira de um banco, de uma igreja, de um templo, só que tem momento que é a hora de você dar um salto para o altar, salto para pregar a palavra, um salto ministerialmente. Em Atos capítulo 3, irmãos, nós vemos aqui um capítulo que nós vemos dois homens indo orar, na oração nona, que é 3 horas da tarde, e era Pedro e João. Observe que Atos capítulo 3 vai dizer bem assim: Pedro e João subiam ao templo a hora nona para orar. Como é que está aí? Está boa a imagem? Está tudo legal aí? Pedro e João, vou fazer a exposição aqui. Pedro e João, Atos capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Primeira coisa, Pedro e João. Irmãos, uma mensagem expositiva, para quem tem esse interesse e quer pregar uma mensagem expositiva, há 3 sermões. Há o sermão que é o sermão temático, que você vai pegar um tema, vai trabalhar em cima daquele tema. Há o sermão textual, que você vai pregar em cima daquele texto. E normalmente o sermão textual você não vai precisar muito de contexto. Você vai ficar mais restrito e preso ao texto. E há a pregação, que é a pregação expositiva, que você vai expor o capítulo, o contexto, a cultura. Então é uma das mensagens mais difíceis de ser pregada. Eu queria fazer a exposição de Atos capítulo 3. Porque às vezes eu falo aqui, vou fazer exposição, às vezes alguém não compreende. Como assim exposição? É porque é o modo que eu prego, fazendo uma exposição de um texto, de um capítulo. Então observe, Atos capítulo 3. E como é que a gente faz uma exposição de uma palavra? Como é que a gente prega um sermão expositivo? É desse jeito aqui: Pedro e João subiam ao templo para a hora da oração nona. Então você vai respeitando. Primeira coisa, Pedro e João. Vamos trabalhar nisso daqui. Por que primeiro começa com Pedro e João? Por que Pedro e João? Observe, irmãos, Lucas 22, versículo 8. Quando Jesus mandou preparar a ceia, preparar as mesas, preparar os pães, quem foi os 2 que Jesus mandou? Pedro e João. João capítulo 20, quando Jesus ressuscitou, quem que foi lá à porta do túmulo correndo? Quem foram os 2 que foram lá correndo? Pedro e João. Vejamos que em Atos capítulo 8, quando a igreja em Jerusalém soube na notícia que Filipe havia evangelizado Samaria, quem que eles mandaram lá para Samaria? Pedro e João. Parece até que é uma dupla, né, irmãos? Quantas das vezes a gente está conversando a gente vê 2 pessoas, a gente chega até a brincar. Olha aí Pedro e João, olha aí Paulo e Timóteo. E observe, porque isso daqui fala da amizade, irmãos, da união que esses homens mostraram para nós da Bíblia Sagrada. E nós vemos que aqui em Atos capítulo 3, olha quem que está subindo para orar junto: Pedro e João. Eu só estou trabalhando até agora aqui, Pedro e João. Observe, aqui já tem uma mensagem: Pedro e João. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Eu vou repetir mais uma vez: Pedro e João. Mas observe que em Lucas 22, versículo 8, quem que foi preparar a ceia? Quem que foi colocar a mão na mesa? Pedro e João. Só que agora você observe que para viver o sobrenatural, o extraordinário, também é Pedro e João. E, meu Deus do céu, quem já pegou isso daqui? Observe, irmãos, se você é Pedro, não permita com que pessoas que não estiveram com você na mesa, servindo com você, orando com você, lutando com você, oh meu Deus do céu, venha viver Atos capítulo 3, convida João. João sim deve ir, porque João esteve do lado de Pedro na mesa em Lucas 22, 8. Observe, irmãos, que às vezes no momento da mesa, nem todo mundo vai estar. Aqueles que você pensa que é amigo vão te abandonar.
Aqueles que falaram tamo junto vão te abandonar. Aleluias. Mas se é João, ele vai estar do teu lado. E se é João, ele também terá que estar do teu lado quando você viver o sobrenatural. Permita sim João participar com você. Se você é Pedro, você que está aqui nessa live que é Pedro, que tem lutado, observe quem tem sido João na tua vida. Quem tem estado contigo na mesa, quem tem te ajudado, quem tem te apoiado. Não leve Judas para a mesa. Não leve pessoas que te desmotivaram na mesa, no servir. Porque tem pessoas que irão nos desmotivar no momento de servir. Para que você está lendo Bíblia, você não prega? Meu Deus, lá vem o sonhador, como os irmãos de José. Terá pessoas que irão nos desmotivar, como eles tentaram também desmotivar Maria, quando ela ungiu os pés de Jesus, eles começaram a desmotivar ela. Para que esse desperdício? Para que isso? Oh, meu Deus do céu, quem já está recebendo isso daí? Reaja nos comentários aí, que eu já estou sentindo a autoridade de Deus aqui nessa live. Reaja aí nos comentários. João sim tem que estar contigo. João sim merece estar contigo no sobrenatural. Tem uma frase que vai dizer bem assim: quem não esteve contigo no momento de tempestade, não merece estar contigo no momento de abundância. Não pode estar contigo no momento de abundância. Valorize quem te ajudou. Meu Deus, Deus está falando aqui. Valorize quem esteve ao teu lado. Valorize. Muitas das vezes a gente, quando vai viver Atos capítulo 3, que é o contexto, que é o momento do sobrenatural, a gente acaba desprezando quem nos ajudou. A gente acaba colocando pessoas que não fizeram nada por nós. Pessoas que não merecem estar ao nosso lado. Honre quem te ajudou. Valorize quem te ajudou. Aleluia. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui nessa live, irmãos. Pedro vai com João. João vai com Pedro. Porque João esteve do lado de Pedro na hora de servir a mesa em Lucas 22:8. Jesus enviou os dois para preparar a mesa. E agora, para viver o sobrenatural, é os dois que vão ir junto. Leve, honre quem esteve ao teu lado. Seja como Daniel, quando você subir, leve. Misael, Ananias, Azarias, leve aqueles que esteve ao teu lado. Valorize, indique. Às vezes você sobe, Deus te eleva no nível que você tem contatos, tem conhecimento, você tem bastante porta aberta. Indique pessoas que te ajudaram. Fala, eu conheço um grande homem de Deus que prega a palavra, uma mulher de Deus. Indique as pessoas que foram canais de bênção na tua vida. Tem pessoas que quando sobem, que quando vão viver Atos capítulo 3, não valorizam quem esteve ao teu lado na mesa. Mas eu quero dizer algo para vocês que estão aqui nesta live. Valorize quem te ajudou, valorize quem te incentivou, valorize quem esteve ao teu lado na caminhada, valorize os Ananias que colocaram a mão na tua cabeça e oraram quando você não era nada, quando você estava ali cego, quando você estava ali no anonimato, como Paulo estava. Valorize os Ananias que oraram por você, que intercederam por você. Valorize o Barnabé. O Barnabé, você vê que o Barnabé ele apresentou Paulo para os apóstolos em Atos 9:27. Ele foi lá, porque quando Paulo chegou em Jerusalém, ninguém queria aceitar Paulo. Ninguém aceitava o testemunho de Paulo. Paulo não tinha credibilidade, mas Barnabé foi lá e o texto vai dizer, Barnabé apresentou, levou Paulo aos apóstolos e Barnabé disse, olha, esse homem ele prega de uma maneira extraordinária, ele fala do nome de Jesus de uma maneira ousada, e Barnabé vai dizer, e Jesus havia aparecido para ele, Jesus havia vocacionado ele, Barnabé apresentou Paulo. E quando a gente vai para Atos capítulo 11, versículo 26 em diante, versículo 28, Barnabé quando chegou em Antioquia, estava uma explosão de avivamento em Antioquia. Barnabé poderia muito bem ficar com aquela obra ali só para ele, não, eu quero só para mim, mas Barnabé vai lá e busca Paulo, aleluias, e concede essa honra para Paulo, de estar ali numa obra avivada. Valorize os Barnabé que te ajudaram.
Valorize os Ananias que estiveram ao seu lado, que oraram por você. Valorize. Vivemos um tempo de pessoas ingratas. Pessoas que você vai investir nele, nela. Pessoas que você vai impulsionar eles aí para frente. Que você vai sempre injetar uma injeção de ânimos neles. E quando eles forem honrados, quando eles crescerem, muitos deles vão lá e desprezam quem ajudou, acabam sendo ingratos com quem ajudou. Vivemos um momento, uma geração de pessoas ingratas, irmãos, que a gente ajuda, que a gente faz campanha, que a gente ensina, que a gente discipula, que a gente transmite toda a nossa experiência, toda a sabedoria que Deus nos deu pela misericórdia, e muitos desses não nos convida também para compartilhar a bênção que eles recebem. Meu Deus, que maravilha! Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Estou sentindo Deus nessa palavra. Nem todo mundo que você vai ajudar irá ter a gratidão. Isso é algo corriqueiro. É algo que acaba sendo até natural na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Paulo, sabe como que Paulo terminou a caminhada dele em 2 Timóteo? Ele vai dizer bem assim: na minha primeira defesa, todos me abandonaram. Todos. Agora observe, um homem que plantou igreja na Caia, na Macedônia, em Éfeso, na Ásia Menor, um homem que plantou igreja em várias cidades, irmãos, em várias províncias, um homem que revirou esse mundo de cabeça para baixo. Quando a gente vai aqui para 2 Timóteo, capítulo 4, eu quero ler esse texto aqui para vocês. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 16, 2 Timóteo 4,16. Olha o que Paulo vai dizer. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos. Isso aqui é muito forte, irmãos. Todos me abandonaram. Que isto, olha o que ele diz. Que isto não lhes seja posto em conta. Paulo está dizendo que todos abandonaram. Pensa no homem que conhecia a gente, era Paulo. Foi o maior plantador de igrejas, Paulo, maior teólogo, um dos maiores pastores, missionários. E Paulo está terminando o ministério dele dizendo: todos me abandonaram na minha primeira defesa. Precisamos entender, precisamos ter cautela. Será que até que ponto valerá a pena você se doar por pessoas? Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque às vezes você vai investir em pessoas que serão ingratas. Busque discernimento de Deus. Invista em pessoas que terão gratidão. Invista em pessoas que, quando também forem receberem a vitória, venham te convidar, venham te valorizar, venha reconhecer até a ajuda que você fez para ela. E observe que Paulo está dizendo: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Só que tem um porém. Ainda que você sofra ingratidão, ainda que pessoas não venham reconhecer o que você fez por ela, não importa. Olha o que Paulo vai dizer. Mas o Senhor, verso 18, me assistiu. Aleluias. Quem está pegando isso? Verso 17, Paulo diz: todos me abandonaram. Verso 18, mas Deus está comigo. Aleluias. Aí vem Isaías dizendo, Deus dizendo no livro de Isaías: ainda que uma mãe abandone o teu filho, todavia eu jamais te deixarei. Eu estarei contigo. Isaías 41, verso 10, não temas, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Salmo 73, versículo 26, Davi vai dizer: ainda que o meu corpo enfraqueça, ainda que o meu coração se desfaleça, ainda que meu corpo venha a se deteriorar, contudo, Deus é a minha fortaleza. Salmos 46, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas por dentro,
espera em Deus. Espera em Deus. Já estou liberando a palavra aqui para você pegar. Pois eu ainda o louvarei. Colossenses capítulo 2. Paulo vai dizer: tudo que vocês fazei para o Senhor, porque vocês irão receber da parte do Senhor. Que maravilha! Que maravilha! Você vê, né, irmãos? A gente numa simples palavra pela misericórdia. Eu amo pregar a palavra, irmãos. Eu amo falar de Deus. Porque quando eu começo a fazer uma exposição de uma palavra, Deus vai me dando iluminações, interpretações, coisas fortes para mim compartilhar, como eu estou compartilhando com vocês. Observe, irmãos, em apenas Pedro e João, em apenas esse começo, olha a lição que a gente está tirando para a nossa vida. Atos capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo a hora da oração nona. Eu estou somente em Pedro e João. E olha as lições que Deus está tirando para nós, está nos concedendo aqui. Olha as lições que estamos extraindo somente de Pedro e João. Por quê? Porque em Lucas 22, quem que estava ao lado de Pedro? João. Na ressurreição, João capítulo 20, quem que estava correndo junto com Pedro? João. Mas agora quem que está experimentando os milagres com Pedro? João. Leve João. Coloque João. Valorize João. Às vezes você está colocando Judas, que não merece, está do teu lado. Leve João. Leve João. Leve João. Meu corpo está arrepiado aqui, irmãos. Leve João. Leve João. Eu vou repetir, até você reagir nos comentários. Leve João. Leve João. João que esteve do teu lado, que te incentivou. João que falou: vai que Deus é contigo. A obra é grande. João que quando você pensava em parar, ele falou: não pare. João que quando você errou, pecou, falhou, ele falou: não desista. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. João que também que não passou a mão no teu pecado, que te confrontou. Valorize João. Aleluias. Aleluias. Pedro e João subiam ao templo. Vamos continuar. Ao templo para a oração da hora nona, 3 horas da tarde. Observe, eles estão subindo para orar a hora nona, 3 horas da tarde. Pedro e João, segundo Gálatas 2:9, eram as colunas da igreja de Jerusalém. Então observe, eram os líderes da igreja. Deus vai falar aqui, irmãos, nesse momento aqui agora. Deus vai falar mais disso daqui agora. Para pensar. Pedro e João eram as colunas, junto com Tiago. Gálatas 2:9 vai dizer: Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja. A palavra coluna ali no grego é estulos. Estulos fala daqueles que repousa cargas, fardos, ou seja, fala da liderança, o fardo pesado que eles têm. Fala de responsabilidade, homens que exercem, têm responsabilidade, que sobre eles pesa grande responsabilidade. Essa é a ideia de coluna aqui em Gálatas 2:9, que no grego é estulos. Então observe que João e Pedro estão subindo para orar. Preste atenção, são líderes que estão indo orar. Aí é nessa hora que a gente entende por que a igreja primitiva experimentava milagres. Por que a igreja primitiva orava? Porque os líderes eram de oração. Os líderes tinham virtude. Os líderes tinham poder. Aleluias! Uma igreja, em hipótese alguma, vai experimentar os milagres, os prodígios, se os líderes não tiverem virtude. É tempo de Deus levantar líderes que venham a ter poder de Deus. Observe, irmãos, um líder raso, uma igreja rasa. Um pastor raso, uma igreja rasa. Um pastor profundo, a igreja será profunda. Um pastor de palavra, a igreja será de palavra.
Um pastor de autoridade, a igreja terá autoridade. Um líder de oração, a igreja também, os seus liderados também serão de oração. Vou repetir, um líder de palavra, os seus liderados também serão de palavra. Observe, quando o líder é um líder de palavra, a igreja também vai ser uma igreja de palavra, pois ele é o líder que vai doutrinar a igreja na palavra. Observe que nós vemos muitos pastores, líderes, que não são de palavra, não investem na palavra, não ensinam os seus liderados a palavra. Observe, irmãos, o líder ele tem que discipular, o líder ele tem que ensinar, o líder ele tem que criar planos de leitura, convidar os membros, vamos ler a Bíblia toda, vamos fazer um plano de leitura, cria um grupo, ensina, se aperfeiçoa, busque mais, ore, tenha poder, tenha autoridade, a igreja irá viver o sobrenatural, a igreja irá experimentar o poder, mas para isso, Deus quer levantar líderes que venham ter virtudes, poder. Por que a igreja primitiva vivia milagres extraordinários, como está lá em Atos 5:12? Vai dizer que coxos estavam sendo levantados, demônios estavam sendo expelidos. Por quê? Porque em Atos capítulo 3, versículo 1, nós vemos dois líderes indo orar, Pedro e João, e quando o líder é de oração, a igreja também será de oração. Quando o líder tem virtude, a igreja irá experimentar os milagres, irá experimentar o poder de Deus de uma maneira extraordinária. Então nós vemos aqui o reflexo da igreja está aqui na liderança, uma liderança de palavra. Pedro e João eram homens de palavra, eram homens de oração, e os dois estão indo na hora nona orar. Observe, irmãos, que hoje muitas pessoas, muitas igrejas têm procurado métodos, têm buscado métodos. É um grande erro, irmãos. Muitas igrejas têm buscado métodos. Muitas igrejas têm ungido métodos. Você vai ver aí, é vassoura ungida, é areia do Jordão, é água do Jordão, é não sei o que de Israel, é não sei o que, é não sei o que, é unge para lá, é unge para cá. Só que Deus quer ungir homens, Deus unge em homens. Você observe que quando Eliseu mandou Geazi com um bordão lá para ressuscitar o filho de Sunamita, não deu certo esse método. Aí Geazi voltou correndo e se deparou com Eliseu no caminho. E Eliseu entendeu, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Aí Eliseu foi até lá e ressuscitou o menino, porque Deus usa homens. Tem que parar com essa palhaçada, irmãos. É vassoura ungida, é areia ungida, é água, é vários métodos, irmãos, que as pessoas vão criando. É campanha de 7 passos. Nada contra a campanha, irmãos, porque eu também coloco campanha aqui na congregação que eu dirijo. Nada contra a campanha, eu não tenho nada contra. Só que muitas das vezes a gente fica em busca de métodos. E Deus quer levantar homens, e homens cheios do Espírito Santo, irmãos. Deus unge homens. Deus ungiu Davi. Jesus foi ungido, Atos 10, 38, e ungido para fazer o bem. Deus unge homens. Atos capítulo 6, escolhei dentre vós 7 homens. Não é 7 passos. Meu Deus do céu. Não é 7 dias. Não é 7 sexta, não é 7 terça, não é 7 quarta-feira. Escolhei 7 homens cheios do Espírito Santo, porque não adianta abrir uma campanha de 7 dias e quem está à frente está vazio. Aleluias! Deus, quando quer mudar um cenário, irmãos, Deus, quando quer solucionar problemas, Ele vai levantar homens cheios. Atos capítulo 6, qual é o problema da igreja? Distribuição social, problema na cesta básica. Observe que as viúvas dos helenistas estavam sendo desprezadas e começou a haver uma contenda ali entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica, e começou aquela contenda e levaram o problema até aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos vão fazer? Eles vão orar e Deus vai solucionar o problema dizendo: levantem 7 homens. É Deus dizendo: levante homens cheios, porque se for homem vazio, ele vai proliferar mais ainda o problema. Mas se é um homem cheio, ele vai solucionar o problema. Um homem cheio
ele modifica a situação da obra. Um homem cheio, ele faz um estrago nas trevas. Deus, ele quer levantar homens. Atos capítulo 3, Pedro e João estavam subindo para orar. E a igreja experimenta os milagres, porque Pedro e João são homens ungidos e cheios e homens de oração. É isso que faz a diferença numa obra, irmão. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus está falando aqui nessa live, está usando a minha boca já para liberar algo. Deus quer levantar homens cheios, jovens cheios, pregadores cheios, cantores cheios, pastores cheios, dirigentes cheios, diáconos cheios, presbíteros cheios, evangelistas cheios da presença. Isso sim haverá efeito. Homens cheios do Espírito Santo. Porque se for vazio, na hora do problema, ele vai espalhar mais ainda. Se for vazio, quando chega a fofoca, ele vai falar, é mesmo? Conta mais. Mas se for cheio, ele vai falar, vamos orar. O vazio, quando alguém cai e chega a notícia para ele, ele sorri, ele aplaude, ele quer saber de detalhes. O cheio não, ele vai dizer, vamos orar, vamos interceder, vamos visitar, vamos ajudar. Atos capítulo 3, eu estou dando a palavra. Pedro e João eram homens cheios, eram líderes de oração. Ah, meu Deus do céu, você vê pastores que só querem criar métodos. É um monte de luzes na igreja. Eu tenho batido muito nessa tecla. São métodos, irmãos. Eu não tenho nada contra. Só que às vezes é muita tititi de lá e de cá e poucos homens cheios do Espírito Santo, irmãos. É muita dança na igreja. Às vezes tem retiro, tem passeio. Eu não tenho nada contra essas coisas, tá, irmão? Só deixando claro. Mas a liderança tem que ser cheia. Deus quer levantar líderes cheios. Os jovens têm que olhar para a sua liderança e falar, o meu líder é cheio. Eu posso chegar ali fraco e ele vai me ajudar. Hoje em dia tem muitas pessoas que não têm nem confiança no líder, irmão. Tem pessoas que às vezes escorregam e não conseguem chegar para a liderança. Porque a liderança, ao invés de ser uma liderança sábia, é um líder fofoqueiro. É um líder que vai matar. É um líder que não tem sabedoria. É um líder que não tem capacidade. Deus quer levantar uma liderança cheia, líderes cheios, homens cheios do Espírito Santo. Sim, esses sim, mulheres sim, cheias do Espírito Santo, irão fazer a diferença na obra de Deus. Então olha o exemplo aqui, irmãos, da igreja primitiva. Eu estou na Bíblia, Atos 3. Pedro e João estão indo que orar. Hoje você vai ver ali, muitos líderes só ficam no WhatsApp. O líder não busca, não jejua, não faz nada, não quer ler Bíblia. Vai transmitir o quê, irmãos? Aí só quer criar métodos. Mais palavra e menos métodos. Mais homens cheios do Espírito Santo e menos métodos. Levantai, Atos 6, homens cheios do Espírito Santo. Deus é terrível, irmão, na sua onisciência, na sua presciência. Aleluias. Deus fala bem assim com os apóstolos. Levanta homens cheios do Espírito Santo, que vocês vão ver como é que o problema vai ser solucionado. Aleluia. Quem está pegando isso, irmãos? Quem está pegando isso? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Coisa gostosa é você parar para conversar com um homem cheio do Espírito Santo. Coisa maravilhosa é você ter um líder sábio, um líder que vai te instruir, um líder que você pode se apoiar, um líder que você vai experimentar coisas extraordinárias, porque ele também é um líder que busca o extraordinário. Meu Deus do céu, meu Deus. Subiam a hora nona para a oração. Outra coisa, Pedro e João eram uma liderança de oração. Tem líderes que não oram, tem pastores que não oram. Meu Deus, tem pastores que só querem dança na igreja, mas não oram. Não adianta, irmãos. O segredo da igreja primitiva é esse. Era uma igreja que orava. Vamos lá, Atos 1,14. Estão orando, 120. Atos 2,1. Enquanto eles oravam, o Espírito desceu. Atos 3. Pedro e João estão subindo para orar.
Atos 4:31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam e foram cheios do Espírito Santo. Atos 5, Ananias e Safira são desmascarados, porque Pedro era homem de oração, e com homem de oração não adianta chegar encapado. Atos 6:4, os apóstolos vão dizer, eles vão dizer bem assim, ó, para os 7 diáconos, vão lá e servem à mesa, porque nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 7:59, Estevão está tomando pedrada, e o texto vai dizer, e ele invocava, e ele orava. Atos 8:17, Pedro e João vão orar pelas ovelhas que Filipe havia ganho ali em Samaria. Atos 9, versículo 11 em diante, vai dizer que Paulo orava na casa de Judas, na rua direita. Você vai ver também Atos 10, Pedro orando no terraço, Cornélio orando na tua casa. Atos 11 também tem oração, aqueles homens que chegaram ali em Antioquia, eram homens de oração. Atos capítulo 12, verso 5, a igreja orava pela vida de Pedro. Atos 13, verso 2 vai dizer que os mestres, os profetas estavam orando ali em Antioquia. Atos 16, 25, observe que Paulo e Silas estavam ali presos, com as costas sangrando, mas eles estavam orando. Eu poderia percorrer mais, irmãos. Oração, aqui é o segredo da igreja primitiva. Aqui é o segredo da liderança. É uma igreja que ora. E tem líderes também que ora. Meu Deus do céu, eu poderia finalizar essa live agora. Porque aqui é uma grande lição. Ultimamente Deus tem me usado muito para falar acerca disso, oração. Precisamos orar, irmãos. Precisamos orar. Temos que orar. Temos que orar. Vou repetir, temos que orar. Deus quer levantar líderes de oração. Os líderes não querem orar. Muitos líderes não gostam de orar, não querem saber de orar. Colocam métodos na igreja. É só métodos, 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 métodos. E Deus não unge métodos. Deus unge homens, porque se fosse assim, o bordão de Eliseu dava certo, lá com o filho de Sunamita, mas o bordão não deu certo. Bordão ungido, vassoura ungida, areia ungida, água ungida, é um monte de coisa ungida, irmãos. Deus quer levantar homens, Deus usa homens. Era Deus dizendo, Eliseu, eu quero que você vai lá. Para com isso, negócio de bordão, Eliseu, vai lá você e ora, que o menino vai ressuscitar. Vamos lá. Pedro e João subiam para orar. Estou falando aqui, líderes de oração. Vamos continuar aqui nessa posição. Verso 2. E era levado um homem. Olha aqui agora. Agora a gente já começa a entrar no cenário deste homem. Era levado um homem, não menciona o nome dele, que era coxo de nascença, ou seja, coxo de nascença, nasceu assim, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Observe que esse homem todos os dias estava ali pedindo esmola. Então era uma coisa corriqueira, era uma coisa natural, ficar sentado dependendo de esmola. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então era uma coisa natural, ficar sentado aqui pedindo esmola. Ele se acostuma muito com o natural. Triste é isso, né, irmãos? Deus está falando aqui. Triste é isso, irmãos. Quando pessoas que vão para o templo só querem ficar vivendo o natural. Quando tem muitas pessoas como esse rapaz aqui, que só vão para o templo para pedir, só ficam lá vivendo o natural. Enquanto tem Pedro e João que vivem o sobrenatural, tem pessoas como esse coxo aqui, ó, que só vivem natural, que só vão para pedir. Aleluias. Templo não é lugar só para pedir. Templo é lugar de adorar. Aleluias. Tem pessoas como esse coxo aqui que só vão para pedir e só querem ficar vivendo natural, irmãos. Deus é Deus de sobrenatural. Deus é Deus de... Eu abri uma campanha aqui na congregação que eu dirijo, eu coloquei como tema Vivendo o Sobrenatural, irmãos. É tempo de nós vivemos o sobrenatural. Deus é um ser sobrenatural, Ele faz o sobrenatural, irmãos. E muitas pessoas só querem viver, só têm vivido o natural de Deus, irmãos. Parece que o Deus que elas servem nem é um Deus sobrenatural. Aí Jesus vai dizer em Mateus 22, 29, errais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Muitas pessoas não têm experimentado o poder de Deus. Muitas pessoas não têm experimentado o sobrenatural de Deus.
Eu glorifico a Deus que eu tenho vivido um tempo na minha vida que eu tenho vivido momentos sobrenaturais com Deus, espiritualmente. E precisamos, irmãos, a cada dia mais ansiar por isso. Viver o sobrenatural com Deus. Prosseguir em conhecer a Deus, Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Não é só parar, precisamos continuar. Olha que interessante, olha que forte isso. Paulo vai dizer bem assim em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e ficaram, avançando eu vou para as coisas que estão adiante de mim. Deus está dizendo para alguém aqui nesta live, esquece daquilo que ficou para trás. Tem pessoas que só ficam remoendo o passado. Nossa, eu pregava, eu fazia. Não. Tem mais lá na frente. Aí Paulo vai dizer, agora eu vou avançar para as coisas que estão adiante de mim. Tem livro ainda para você ler na Bíblia Sagrada. Aleluia. E isso daqui, esse texto paira muito forte no meu coração, irmãos. Até na Bíblia Sagrada, a cada dia mais eu tenho me dedicado pela misericórdia a estudar mais ela. Porque essa é a nossa meta, é prosseguir em conhecer, irmãos. Mais, é crescer na graça, no conhecimento, é se aprofundar mais, irmãos. Isso é uma coisa extraordinária. Prossigamos em conhecer ao Senhor. E Paulo vai dizer, prossigo. Precisamos prosseguir. Tem mais, irmãos. Deus tem mais. Tem um hino de Sara Farias que vai dizer bem assim, porque Deus te chamou para viver coisas maiores. Coisas maiores. Coisas maiores. Irmãos, não saiam da live. Não saiam da live. Eu vou rapidinho ver quem está me chamando aqui. Não reparem não, tá bom? Eu vou ver quem está me chamando aqui. Vai, meio que... Acontece, irmãos. É tudo ao vivo aqui. Vamos lá, vamos continuar. Então, irmãos, onde eu tinha parado, deixa eu pegar aqui a Bíblia aqui. Tinha uma pessoa ali me chamando, falei para voltar daqui a pouco. Olha o compromisso que eu estou tendo com vocês aqui, ó. Valorize, irmãos, valorize essa live. Valorize, porque eu tenho dedicado meu tempo aqui com vocês. Tenho me dedicado aqui para trazer sempre uma palavra nova para vocês. Felizmente, né, irmãos, eu observo que às vezes tem pessoas também que não gostam de palavra. É triste isso, né? Parabéns para vocês que estão aqui nessa live, tendo a paciência de estar aqui crescendo, irmãos. Isso não é perca, não é perca de tempo, irmãos. Felizmente, né, nós vemos muitas igrejas cheias com os membros com a cabeça vazia. É triste isso, irmãos. Vivemos uma época aí de muitos líderes que têm ensinado a igreja com várias coisas, menos com palavra, irmãos. E às vezes você vê muitas pessoas que quando você vai pregar a palavra não tem nem paciência. Pessoas que estão com a cabeça vazia, mente vazia. Então observe, irmãos, onde eu tinha parado aqui em Atos capítulo 3, verso 2. Era levado um homem que era coxo de nascença, o qual todos os dias era colocado à porta do templo. Então observe que esse homem estava acostumado a viver um natural. Estava acostumado a sempre depender de esmola. Vivia uma mesmice. Esse homem era acostumado a ficar estagnado ali naquela posição. Esse homem era acostumado a ir para o templo. Na verdade, ele nem entrava no templo, ele ficava à porta do templo. Mas eu quero aplicar aqui de uma pessoa que vai para pedir. E era essa a intenção desse homem. Ele só pensava em pedir. Ele só ia para pedir. E o que faltava na vida desse homem era adorar. Meu Deus do céu. E como eu estava aqui falando antes de eu sair aqui agora, o que vai dizer em Oséias 6,3? Prossigamos em conhecer. E como eu estava falando, trazendo um exemplo da minha vida. Cada dia mais eu tenho lutado para me dedicar mais, em crescer, em estudar a palavra, em aperfeiçoar o meu ministério.
Observe, irmãos, precisamos a cada dia mais buscar conhecimento, orar, crescer na graça e no conhecimento. Eu fico olhando, irmãos, observe uma coisa, vou falar algo para vocês aqui. Quem cessa de aprender, quem cessa de estudar, vai cessar de aprender. Não adianta, irmãos, não adianta. Tem uma frase que vai dizer bem assim, o pregador, o estudante da palavra, ele nunca irá se formar. Sempre ele vai ter que... pode ver, quanto mais a gente estuda, irmãos, pelo menos comigo é assim, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não conheço nada. É assim. Normalmente a maioria dos soberbos é aqueles que não conhecem nada. É triste, irmãos. Tem pessoas que se afogam nisso daqui, ó. Eu fico olhando. Eu já vi pessoas pregar no altar com tanta soberba, e às vezes eu ficava olhando nela e falava assim, meu Deus do céu. E às vezes nem era isso tudo, irmãos. Mas é o que? É soberba. É soberba. Tem pessoas que se afogam nisso daqui, ó. E normalmente é assim, irmãos. É porque na verdade são pessoas que não estudam, não buscam. E tem aquela soberba, o Espírito Santo revela tudo, não precisa ler Bíblia, não precisa estudar, a teologia do diabo, a letra mata, sendo que ali a letra que está falando é a letra da lei, sai distorcendo de lá. E texto fora do seu contexto vira o quê, irmão? Pretexto para heresia. E o que significa a palavra heresia? Divisão. A heresia vai causar divisão. Então o que tem acontecido, irmãos? Vemos muitas pessoas que não querem buscar, não querem crescer, querem ficar só ali no natural, no superficial. Eu estou dando a palavra, Atos capítulo 3. Esse coxo só ficava sentado. Tem crente como esse coxo, irmãos. Só quer ficar pedindo, só quer ficar com essa cabeça na igreja, irmãos. Irmãos, coisa maravilhosa é quando a gente para estudar a Bíblia. Eu fico olhando esse povo que só fica indo para a igreja atrás de revelação, atrás de bênção, atrás de vitória, irmão. Você pode ver todo aquele, irmãos, que é estudante da palavra, ele não tem essa mentalidade. Ele entende que a maior revelação é essa. Ele entende que a maior bênção é essa que Deus nos concedeu. Esse livro sagrado, irmãos. Aleluias. Irmãos, eu amo a Bíblia, irmãos. Eu amo a Bíblia. Eu posso dizer aqui, com toda a autoridade, eu amo a Bíblia. De coração, eu amo estudar a Bíblia. Me sacia. Como Jeremias vai dizer no capítulo 20. Ela arde nos meus ossos. Ela arde dentro de mim. Eu estou encerrado, é uma chama que eu não consigo conter, irmãos. Às vezes você está desanimado e começa a vir no textos da palavra, começa a vir no passagens. É por isso que você vê muitos crentes caindo, porque não estão firmados na palavra. Se você estiver firmado na palavra, você terá firmeza. Você irá adiante. Não podemos abandonar este livro sagrado. Não podemos deixar. Tem pessoas que a estante, a Bíblia está dando poeira lá na estante. A Bíblia está dando poeira lá na estante. Então observe, Pedro e João subiam ao templo para orar. E era trazido esse coxo, eu já estou finalizando a live, eu vou deixar salvo. Era trazido esse coxo e todos os dias ele ficava ali. Aí no verso 3, olha que forte, Atos 3, verso 3. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Quando ele observou Pedro e João, que estavam para entrar no templo, o texto vai dizer, ele começou a implorar, pedindo a eles uma esmola. Tem pessoas como esse homem, irmãos, que estão acostumados a viver de esmola, de esmola. E observe que quem te dá esmola são pessoas que não querem que você rompe, que você saia do lugar. Pessoas que querem o seu crescimento, que quer o seu bem, vai ser como Pedro e João. Levanta-te e anda, porque o levantar e andar é melhor do que uma esmola. Se você levantar e andar, você vai conseguir conquistar e correr atrás, mas esmola não muda a vida de ninguém. Ou Kamanagaçu, e tem pessoas que só gostam de nos dar esmola, porque é pessoas que não querem que a gente venha romper. Aleluias! Só que Pedro e João não é desse tipo, não é dessa raça. O texto vai dizer que Pedro fitando, meu Deus. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Olha o que o texto vai dizer, vou repetir. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Eu vou repetir mais uma vez. Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós.
Atos capítulo 1, verso 9 e 10 vai dizer que os mesmos aqui estavam com os olhos fitando, a mesma expressão, com os olhos fixos, e eles fitando os olhos em Jesus subindo. Só que agora eles estão fitando os olhos no aflito. Aleluias, meu Deus. Eu vou ler aqui Atos capítulo 1, para ver quem tá. Vamos ver quem tá ligado aqui, vamos ver quem vai pegar isso. Quem for pegar e reage nos comentários. Atos capítulo 1, verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vou repetir. Atos capítulo 1, verso 10. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram aos olhos ao lado deles. Observe, irmãos, Atos 1, 9 e 10, nós vemos os apóstolos. Observe que nós vemos aqui os crentes, e Pedro e João estão aqui, com os olhos fitos em Jesus subindo. Só que agora em Atos capítulo 3, versículo 4, eles estão com os olhos fitos naquele que está sendo desprezado. Aleluias, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vou repetir, Atos capítulo 1, verso 9 e 10, eles estão com os olhos fitos no céu. Atos 3, verso 3 e 4, eles estão agora com os olhos fitos no aflito. Aleluias, meu Deus, que maravilha isso, irmãos. Que maravilha isso. Que maravilha isso. Vou repetir. Atos capítulo 1, verso 10, eles estão com os olhos fitos no céu. Atos 3, verso 4 vai dizer, Pedro fitando os olhos, disse, olha para nós. Pedro e João fitaram os olhos nele. Aleluias. Quem olha para o céu, quem já olhou para o céu, quem já fitou os olhos no céu, terá misericórdia. Aleluias. Para levantar os coxos que estão na porta formosa. Agora quem nunca fitou os olhos no céu vai chutar, vai desprezar, vai humilhar. Mas quem um dia já olhou para os céus não vai desprezar, humilhado aqui embaixo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem um dia já fitou os olhos no céu, porque em Atos capítulo 1, vou repetir verso 10, Pedro e João vão fitar os olhos no céu. Agora em Atos capítulo 3, verso 4, eles vão fitar os olhos no coxo. Por quê? Por que eles fitaram os olhos no coxo? Porque um dia eles fitaram os olhos no céu, e quem um dia já fitou os olhos do céu, terá amor. Aleluias, terá capacidade e não irá chutar quem está à porta formosa, precisando de esmola, pedindo esmola, com a vida estagnada, com a vida vivendo natural parada. Aleluias, quem já fitou os olhos no céu não irá chutar quem está à porta formosa. Que tremendo isso, irmãos. Que tremendo isso. Aleluias. Nós vivemos um tempo que nós vemos muitas pessoas chutando a outra. Pessoas que humilham uma outra. Mas quem um dia já fitou os olhos no céu? Aleluias. Pedro e João agora vão fitar os olhos no coxo, que era coxo desde nascença. Porque um dia eles fitaram os olhos no céu. E quem fita os olhos no céu vai receber capacidade para poder olhar para o aflito, para poder olhar para aquele que está sendo humilhado e fitar também os olhos nele, mas agora com misericórdia. Pedro fita os olhos nele, mas um dia ele havia fitado nos céus. Aleluias, aleluias. Aleluias, que maravilha, que maravilha, que maravilha.
E olha o que eles vão dizer ainda. Atos 3, verso 4. Olha para nós. Atos 1:10, eles olharam para o céu. Atos 3:4, eles olharam para o coxo. Mas agora eles dizem, olham para nós. Olha para nós. Porque eles haviam olhado para o céu, olhado para o coxo, e agora eles têm autoridade e legalidade para dizer, olha para nós. Tem pessoas que não olharam para o céu. Meu Deus do céu. Não olham para o aflito. Não olham para os coxos que estão à porta, mendigando, e querem que alguém venha olhar para eles. Não são exemplo para nós, irmãos. Exemplo para nós é quem olha para o céu, quem olha para o aflito. Esse sim pode dizer, olha para nós. Olha para nós. Quem já olhou para o céu, e quem olha para aquele que está mendigando a porta formosa, terá legalidade e autoridade para dizer, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós, porque você vai olhar para ele e vai falar, esse daí já olhou para o céu. Esse daí levanta aqueles que estão aflitos. Esse daí faz por quem está precisando. Esse sim tem o meu exemplo. Esse sim é exemplo. Esse sim eu posso olhar para ele. Será que hoje muitos pastores podem dizer, olha para nós? Será que hoje muitos pais podem dizer, olha para nós? Será que hoje alguns pregadores podem dizer, olha para nós? Quantas pessoas que falam bem assim, não olha para mim. Não olha para mim não, olha para Jesus. Mas Pedro, com toda a legalidade e autoridade, vai dizer, olha para nós. É porque é Pedro dizendo, eu já olhei para ele. Eu olhei para o céu. Eu olhei para o coxo. E eu tenho legalidade para dizer, olha para mim. Olha para mim, porque eu sou um imitador de Cristo. Eu sou a carta escrita. Kamanassuri bikamanassewa. Irmãos, quem é imitador de Cristo, ele pode dizer assim, olha para mim. Porque eu estou refletindo a glória de Cristo. Adúltero não pode dizer, olha para mim. Fofoqueiro não pode dizer, olha para mim. Invejoso não pode dizer, olha para mim. Vaso de desonra não pode dizer, olha para mim. Mas homem de Deus pode dizer sim, essa conversa não olha para mim, olha assim. Olha assim. Eu estou aqui nessa live como homem de Deus dizendo, olha para aquilo que eu estou pregando. Creia naquilo que eu estou pregando. Aleluias. Aleluias. Temos que ter sim autoridade para dizer, olha para mim porque eu sou imitador de Cristo. Olha para nós. Não tem como, irmãos, a igreja, o ímpio só vê Jesus através da igreja. Quer ver um texto aqui fortíssimo? Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Olha o que vai dizer aqui. Olha o que João vai dizer aqui. Deixa eu abrir rapidinho aqui. Apocalipse capítulo 1. Olha só que forte. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:3. Apocalipse 1:13. Apocalipse 1:13. João vai dizer, e vi no meio dos 7 cartiçais, ou 7 candeeiros. Os 7 cartiçais aqui é as 7 igrejas. Um semelhante ao Filho do Homem. Porque no versículo 20, olha o que vai dizer. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e os 7 candeeiros, as 7 estrelas são os 7 anjos. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então os 7 cartiçais e os 7 candeeiros representam a igreja. Só que João primeiro ele vê a igreja, e no meio da igreja ele vê Jesus. Apocalipse 1:13. Primeiro João vê a igreja, e no meio da igreja ele vê Jesus. Assim resplandeça vossas obras diante dos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, vossas boas obras, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Você é a carta escrita por Deus. Paulo vai dizer bem assim, sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Com Paulo não tem essa conversa, não olha para mim não. Não me imita não. Paulo vai bater no peito e vai falar, me imite. Me imite porque eu sou imitador de Cristo.
Pedro e João vai dizer: olha para mim, olha para nós, porque nós refletimos a glória de Deus. Nós já olhamos para Ele e nós temos a glória dele. Nós vamos apresentar Ele. Levanta-te no nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia, estou sentindo autoridade, irmãos. Eu não consigo me conter. Eu sou pregador pentecostal. Deus começa a me usar, eu não consigo me conter. A chama arde mais forte. Pedro e João vão dizer: olha para nós. Eles dizendo: olha para nós. Por que eles disseram olha para nós? Às vezes alguém que entende, que fala bem assim: só olha para Jesus. Se vê um texto desse, vai falar bem assim: nossa, como é que Pedro falou olha para nós? Como é que Pedro falou olha para nós? É porque Pedro tem autoridade. É porque Pedro tem testemunho. É porque Pedro é imitador de Cristo. E quem é imitador de Cristo, você pode imitar ele sim, você pode olhar para ele sim, porque ele já olhou para o alto, ele olha para o aflito, ele é exemplo, ele reflete Cristo, ele tem um sentimento de Cristo. Às vezes os pais não podem dizer isso, olha para mim. O pai é um cachaceiro, é um fofoqueiro, não dá exemplo, a mãe é a mesma coisa. Mas o pai e a mãe têm que ter autoridade para dizer: meu filho, olha para o meu exemplo, meu filho. É como um pai de exemplo que chega e fala: filho, olha para o exemplo do seu pai. Vê como é que o seu pai, olha o que o seu pai fez. Aí a gente fica com essa ladainha: não olha para mim, não olha para Jesus. Você é a carta escrita de Deus. Você é imitador de Cristo. 2 Coríntios 3, verso 2. Vós sois a carta escrita de Deus. 1 Coríntios 11, verso 1. Paulo vai dizer: sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Atos 3, 4. Pedro e João vão dizer: olha para nós. Porque em Atos 1, verso 10, eles haviam olhado para o céu. Atos 3, verso 4, eles olharam para o coxo. E agora eles têm autoridade e autonomia para dizer: olha para nós. Porque quem está aqui não é adúltero. Quem está aqui diante de você, coxo. Eles estão dizendo bem assim para o coxo, aliás. Quem está aqui diante de você, esses dois homens que estão diante de você, são homens de oração. São homens que andaram com Jesus. São homens que têm um caráter de Cristo, têm a mente de Cristo, têm um sentimento de Cristo. Aleluias! Olha para nós. Porque eles haviam olhado para o céu. Em Atos 1, 10... eles haviam olhado para Jesus ascendendo. Eles haviam olhado para Jesus subindo. Quem olha para o céu tem autoridade para dizer: olha para nós. Aleluias, meu Deus do céu. Eu quero finalizar essa live, irmãos, dizendo isso: que possamos ter exemplo, que possamos ter testemunho. Jesus vai dizer: a árvore se conhece pelos frutos. Sunamita, quando observou Eliseu vários dias, ela observou vários dias para depois dizer para o marido dela: esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Em Atos, nós vemos Paulo dando exemplo, nós vemos Pedro dando exemplo. Olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. E eu finalizo a mensagem. E ele os olhava. Aí ele começou a olhar, esperando uma esmola, esperando receber alguma coisa. Só que Pedro vai surpreender ele. Porque Pedro, ao invés de dar uma esmola, porque se Pedro dá esmola ali, ele continua na mesmice. Pedro vai dar uma oportunidade para ele andar, lutar e conquistar. Pedro vai dizer bem assim: eu não possuo prata, eu não possuo ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Aleluias. Em nome de Jesus. Observe que antes dele falar, Pedro não disse: o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda. Não. Ele falou: o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro está dizendo: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um nome. Aleluias. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome.
E o que vai fazer aqui as autoridades judaicas, no capítulo 4, prender os apóstolos, é justamente por causa do nome. Depois eles vão interrogar os apóstolos em Atos 4, vão falar bem assim, no nome de quem? Que poder? Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho poder. Mas eu tenho um nome. Meu Deus, tem gente que tem prata, que tem ouro, só não tem um nome. Tem gente que tem carro, tem moto, só não tem um nome. Tem igreja que tem prata, que tem ouro, só não tem poder, só não tem nome. E tem coisas que com prata e com ouro você não consegue, mas com nome você consegue. O câncer, você pode ver o câncer, tem pessoas que gastam prata e ouro, mas quando o nome chega, Kabanagasi, Komanagasewa, pode faltar amigos, só não pode faltar o nome. Aleluias, aleluias, aleluias. Pode faltar saúde, só não pode faltar o nome. O que eu tenho, isso te dou em nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus. É Pedro dizendo, eu tenho um nome, eu tenho um nome, eu tenho um nome. Com prata e com ouro eu não te levantava, mas no nome de Jesus, levanta-te e anda no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Atos 4, 11, 12, Pedro vai dizer, não há nenhum nome dado entre os homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo, a pedra que Deus colocou como pedra angular, a qual os edificadores rejeitaram. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Os discípulos vão dizer em Lucas 9, quando Jesus enviou os 70, no teu nome até os demônios se submetem, no teu nome milagres acontecem. Atos 9:32, Pedro chegou para Enéas, que havia 8 anos paralítico, e falou, Enéas, no nome de Jesus, receba a saúde, levanta. Pedro às vezes não tinha prata, mas Pedro nunca faltou nome. Em Atos 3:4, Pedro tem nome, no nome ele levantou o coxo que havia 40 anos. Em Atos 9:32, Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha um nome, ele disse, Enéas, levanta-te, anda, Enéas. Pedro tem o nome, João tem o nome. Alcemi, eu não tenho tido oportunidade, mas você tem um nome. Alcemi, muitas pessoas têm me humilhado, mas você tem um nome. Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho um nome. Eu tenho um nome. Eu tenho um nome. O demônio não sai com prata, não sai com ouro. Eu não estou pregando aqui contra o dinheiro, irmãos. Hipótese alguma, não me entendam mal. Só para esclarecer isso. Mas a ênfase aqui é o nome. Porque o dinheiro, você não expulsa demônio com ele, mas no nome sim. Olha o exemplo aqui. O coxo não foi levantado com prata e ouro, mas ele foi levantado com o nome. Com o dinheiro você compra comida. Com o dinheiro você compra roupas. Mas tem pessoas que conquistam tudo com dinheiro. Aleluia. Só não irão conseguir conquistar a salvação. Porque a salvação você precisa ter um nome. Você precisa aceitar o nome. Aleluias. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. É Pedro dizendo, estou sem R$1 no bolso, mas eu tenho uma riqueza dentro de mim, no nome de Jesus. Há uma unção poderosa. Tem igrejas que tem prata, que tem ouro, só não tem poder. Tem pregadores que tem prata e ouro, só não tem um nome e poder. Tem cantores que tem prata e ouro, só não tem um nome e poder. Urabadassi Komanasewa. Tem pessoas que têm muito luxo, só não tem um nome. Tem pessoas que têm até saúde, vamos lá, mas não tem um nome.
Tem pessoas que pregam, mas não tem o nome e poder. Tem pessoas que sobem no altar. Tem pessoas que estão no cartaz, só não tem poder e o nome. E Pedro está dizendo, eu tenho virtude, eu tenho poder, eu tenho o nome. Aleluias! Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, verso 4, a minha pregação não consistiu só em palavras, mas em demonstração de poder. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, Paulo vai dizer bem assim para os crentes de Tessalônica, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras, mas eu fui em demonstração de poder. Temos que ter poder, não adianta ter um bom terno se não tem poder, não adianta ter um bom carro se não tem poder, não adianta ter uma conta gorda se você não tem um nome, se você não tem poder. Mas Pedro, ele tem um nome, Pedro tem poder. Pedro em Atos 1, verso 10, ele olhou para Cristo. Atos 2, verso 1, ele recebeu o Espírito e unção, e agora ele tem riquezas espirituais para dizer, no nome de Jesus, levanta-te e anda. No nome de Jesus, levanta-te e anda. Versículo 6, 7. E tomando, para me finalizar a mensagem agora, e tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha o verso 8. E deu um salto e se pôs em pé. Aleluias. Chegou o momento de você dar um salto. Chegou o momento de você sair desse natural, sair dessa mesmice. Chegou o momento de você viver isso que esse coxo está vivendo em Atos capítulo 3, de você dar um salto ministerial. Não sei qual a área, mas chegou a hora de você dar um salto nessa noite. Chamar-se como Anagacelva. Chegou a hora da tua família dar um salto. Chegou a hora da tua vida material dar um salto. Chegou a hora da tua vida espiritual dar um salto. Chegou a hora do teu ministério dar um salto. Chegou a hora do teu ministério de pregação dar um salto. É a hora de saltar. Como é o tema da mensagem, é a hora de saltar. Chega de ficar sentado à porta do templo Formosa dependendo de esmola. Chega de ficar vivendo natural. Chega de ir para o templo só para pedir. É hora de saltar. É hora de saltar no poder. É hora de saltar na unção. É hora de saltar no nome de Jesus Cristo. Levantar, saltar e andar no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu irei deixar essa live salva. Quem recebeu essa palavra, comente aí. Comente aí. Eu vou deixar essa live salva. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos? Eu vou finalizar a live aqui. Vou deixar salva aqui. Deus abençoe. Amém? Fiquem na paz. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vocês todos que ficaram aqui nesta live. Deus abençoe.